noite. Pagamento do 13º salário de 2019 do funcionalismo público estadual depende de recursos extras. As expectativas do governo estão concentradas na venda da folha de pessoal dos servidores, que foi assunto de reunião hoje em Brasília. Enquanto isso, aqui no Rio Grande do Norte, os servidores públicos voltaram a protestar. Eles cobram a divulgação de um calendário de pagamento dos salários e também o pagamento dos atrasados. E aqui no estúdio eu vou receber o diretor do Centro de Reabilitação Infantil, Ítalo Targino. Hoje é terça-feira, 13 de agosto de 2019 e o Band Cidade começa agora. Os servidores públicos do Rio Grande do Norte aderiram à paralisação nacional, que acontece hoje em várias cidades do país contra a reforma da Previdência. Além do ato nacional, marcado para acontecer nesta tarde, em frente ao Midway, os trabalhadores realizaram, pela manhã, uma manifestação na governadoria, cobrando a divulgação de um calendário de pagamento dos salários e ainda o pagamento dos atrasados. Novamente, servidores públicos estaduais se mobilizaram e pararam as atividades para protestar a falta de cumprimento das reivindicações dos sindicatos. Entre elas, o não pagamento dos salários ainda em atraso e o calendário da folha salarial. Essa segunda paralisação é em virtude do não que o governo tem dado às nossas pautas. Deu 0% de reajuste para os servidores, porém dá 16,38% para os servidores que ganham acima de 30 mil reais. Nega o calendário de pagamento e não escuta o que o fórum fala sobre o calendário de pagamento imposto pelo governo na hora em que vem penalizar os menores salários, porque veja, janeiro começou com 6 mil reais, hoje é 33 mil bruto, então quem ganha mais de 30 mil reais continua desde janeiro recebendo seus 10 mil reais. Quem ganha 3 mil reais e 1 centavo só recebe 900 reais. Isso é um crime, é penalizar os menores servidores. Os sindicatos querem também a realização de concurso público para diversas áreas da administração pública estadual. Concurso público urgente. Hoje o Rio Grande do Norte contabiliza algo em torno de mais de 11 mil trabalhadores terceirizados nessa gestão. A expectativa dos sindicatos dos servidores públicos da administração direta e indireta era de que 60% de todo o funcionalismo público estadual parasse no dia de hoje. O Sindicato dos Servidores da Administração Indireta protestaram também contra o decreto da governadora Fátima Bezerra, que tirou a autonomia financeira de órgãos como o Detran. O SINAI e o Fórum também rejeita esse decreto, porque o que a gente entende é que retira a autonomia administrativa e financeira dos órgãos, fragiliza também a luta dos servidores e sim também o seu funcionamento interno. O protesto dos servidores é extremamente legítimo. Agora, esse grito que está sendo dado hoje no país sobre a reforma da Previdência, desculpem, mas ele é inócuo. A reforma da Previdência já foi aprovada, a reforma da Previdência vai ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, portanto, gritar agora, depois de tudo estar posto, perdemos o tempo. Tramita em fase final na Câmara de Vereadores de Natal um projeto que cria um botão de emergência para o motorista dos ônibus urbanos da capital potiguar. Essa proposta preocupa o sindicato das empresas de ônibus e que já planeja outras ações. O projeto já foi aprovado em primeira discussão na Casa Legislativa Municipal. O botão deve ser acionado pelo motorista. O CIOSP recebe o pedido de alerta e rastreia a localização exata do ônibus. Mesmo assim, esse motorista que faz a linha Parnamirim-Natal teme que o efeito seja reverso. Eu acredito que se tiver assim, alguma viatura próximo, talvez resolva, mas também ele também pode causar até uma morte, né, ao motorista. Preocupação semelhante do Sindicato das Empresas de Ônibus do Estado. Segundo o representante da entidade, iniciativa parecida foi tomada em 2012 e não foi aprovada pelos próprios motoristas. E o Seturne investiu com recursos próprios e fez a implantação nos ônibus, mas infelizmente a experiência não foi positiva. Segundo o Seturne, existe um outro projeto sobre segurança nos ônibus.
Nesse, os policiais militares teriam acesso livre em todos os transportes públicos aqui da capital. Em contrapartida, o sindicato pede a isenção do ICMS do diesel, como que foi feito no querosene da aviação. E isso com certeza vai aumentar a segurança e não vai onerar a tarifa, pelo contrário, essa desoneração poderá propiciar a redução da tarifa ou então promover outros investimentos como a renovação da frota de ônibus. O consultor técnico do Seturne argumenta que a isenção do ICMS no diesel em outras capitais surtiu efeito positivo. Por exemplo, Recife, o transporte coletivo ele é totalmente subsidiado, Fortaleza, 21 capitais do país já têm esse incentivo para o transporte coletivo. O pagamento do 13º salário deste ano e as quitações das 3 folhas salariais em atraso, referentes ao ano de 2018 do funcionalismo público estadual, dependem da obtenção de recursos extras pelo governo do estado. A governadora Fátima Bezerra está hoje em Brasília, onde o Conselho de Administração do Banco do Brasil analisa a proposta do Executivo com relação à venda da conta da folha de pessoal dos servidores. Essa venda da conta da folha de pessoal é o início, mas não é suficiente para pagar o débito que hoje o Executivo tem com os servidores. São 3 folhas que estão em aberto. 3 folhas que somam quase 900 milhões de reais. A venda da folha para o Banco do Brasil vai importar algo em torno de 200 milhões de reais. Só que o governo do estado deve ao Banco do Brasil sobre consignados, ou seja, recursos que foram descontados dos salários dos servidores e não repassados para o Banco do Brasil em forma da quitação do consignado, 108 milhões de reais. Recursos que não foram repassados nos anos de 2018 e 2017. Nesse contexto, o Banco do Brasil compra a folha de pessoal, mas por outro lado, quer um encontro de contas. Então, dos 200 milhões de reais para os cofres públicos do Rio Grande do Norte, deverão sobrar algo em torno de 90 a 92 milhões de reais. Portanto, apenas 10% do que o Executivo precisa para quitar as 3 folhas. Mas é um outro recurso extra que está sendo aguardado. A cessão onerosa do pré-sal deverá chegar no final do ano, algo em torno de 450 milhões de reais. Ainda não é suficiente para quitar. Por isso, toda a atenção concentrada na possibilidade do governo buscar um financiamento junto a uma instituição bancária internacional, como Citibank ou Goldman Sachs, no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais, tendo como avalista a União dentro do plano de recuperação dos estados brasileiros. É nesse contexto que está concentrada toda a articulação e, por que não dizer, esperança do governo de quitar ainda no ano de 2019 os débitos que tem com o pessoal. Falando sobre economia, as vendas do comércio varejista do Rio Grande do Norte caíram em julho, isso em relação ao mesmo período do ano passado. A expectativa dos empresários é que o cenário mude neste semestre. De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE, a queda nas vendas do comércio varejista potiguar foi de 2,4% em junho, em relação ao mesmo período do ano passado. Você considerar que junho desse ano foi menor do que 2,4% do que o ano anterior é preocupante, porque o ano anterior já não foi um bom ano e você vender menos ainda é ruim para o comércio e é ruim para a população de uma maneira geral, porque gera menos, desemprega e vai uma bola de neve. Desempregando, as pessoas não compram. Não comprando, as empresas não vendem mais, não recolhem imposto. E aí a infraestrutura do Estado fica aí deixando a desejar. A pesquisa não traz os segmentos que mais sofreram com a redução das vendas. Mas, segundo Afrânio Miranda, o setor que ele atua chegou a registrar quase 10% de queda. Na área de informática, é um segmento onde a queda é maior, principalmente aqui para a gente no Rio Grande do Norte, pela questão da competitividade que existe, a falta de competitividade que a gente tem em relação à internet. Você imagina que a gente compete aqui no Rio Grande do Norte com empresas do Sul, Sudeste, digamos, São Paulo, fora do país. Então fica muito difícil para a gente aqui dentro do Rio Grande do Norte concorrer com essas empresas de fora, onde lá tem muitos benefícios que a gente aqui não tem. A expectativa dos empresários potiguares é que o comércio varejista comece a recuperar o fôlego no segundo semestre desse ano.
O ânimo se dá por dois motivos: as datas comemorativas do período e o diálogo com o Poder Executivo Estadual. Não teve nenhum governo que eu me lembre para trás, tá, que teve tanto diálogo como o governo, né, atual. Então está de parabéns os integrantes do governo, a governadora, pelo diálogo que está tendo com os empresários para poder trazer novos benefícios para o Rio Grande do Norte, novas empresas que tenham benefício e que possam gerar mais emprego, né, que com certeza aí melhora a economia do Rio Grande do Norte. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, 14 de agosto. Em Natal vai fazer sol pela manhã, mas pode chover rápido à tarde. A mínima por aqui é de 21 graus e a máxima chega aos 30. Em Alexandria, na região oeste, o dia fica ensolarado, mínima de 20 e máxima de 33 graus. Já em Angicos, na região central, vai fazer sol e não chove, mínima de 21 graus e a máxima alcançando os 31 graus. O Band Cidade volta em instantes. O Código de Trânsito Brasileiro traz uma hierarquia de responsabilidades no trânsito, de forma que os condutores do maior veículo de responsabilidade, eles estejam responsáveis pelos menores. Nessa lógica, o pedestre é a ponta mais vulnerável do sistema, cabendo a todos os condutores protegê-lo. Mas, na prática, não é isso que acontece. Os números de indenizações do seguro DPVAT a pedestres só crescem. No Rio Grande do Norte, foi registrado um aumento superior a 65% dos casos. Nem todo mundo sabe, mas os pedestres possuem direito a acionar o seguro DPVAT em caso de acidentes no trânsito, como atropelamentos. O seguro DPVAT é um seguro de trânsito obrigatório que cobre acidentes com vítimas causados por veículos terrestres, como ônibus, carros e motos. O DPVAT tem abrangência nacional e de janeiro a junho deste ano, só aqui no Rio Grande do Norte, já indenizou 1.380 pedestres. O número é 65,7% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Dos 1.380 pedestres indenizados aqui no Rio Grande do Norte, 86% acionaram o seguro por invalidez permanente. 99 pessoas receberam um reembolso para cobrir despesas médicas e 82 morreram vítimas de acidente no trânsito. São os valores de até R$ 13.500 por invalidez, que o próprio beneficiário que vai dar entrada vai receber, o médico que vai indicar o grau da incapacidade dele para ver o valor máximo a ser pago pela seguradora líder. O seguro de morte, os beneficiários vão dar entrada, vão receber R$ 13.500 e a despesa médica hospitalar, o valor de até R$ 2.700. Vale salientar que tem que ser despesas comprovadas em relação ao tratamento da vítima. Todos os proprietários de veículos automotores devem pagar o DPVAT anualmente. O presidente do Sindicato das Corretoras de Seguro explica que a solicitação de reembolso é gratuita e não precisa de intermediários, ou seja, as vítimas ou os familiares podem se dirigir diretamente às seguradoras ou a qualquer agência dos Correios. Precisa para dar entrada caso o pedestre se acidente. O boletim de ocorrência e o laudo do primeiro atendimento. No caso da invalidez, um laudo fornecido pelo Instituto Médico Legal. E de despesa médica hospitalar, as notas comprovatórias que foram realmente comprados aqueles medicamentos após o acidente. O próprio beneficiário, se for o caso, podem dar entrada ou o próprio acidentado dar entrada e um prazo máximo de até 30 dias esse benefício está sendo pago em conta corrente ou poupança. Suspensa desde o mês de março pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a cobrança da taxa dos bombeiros, que está atrelada ao carnê de pagamento do IPVA 2019, foi restabelecida. A Procuradoria-Geral do Estado ainda não foi notificada oficialmente sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. E segundo informações da Assessoria de Comunicação do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, após notificada, a PGE vai se reunir com o DETRAN e com o Corpo de Bombeiros para a definição de uma nova data de pagamento para ser passada aos contribuintes. Sem surpresas, essa decisão do Supremo Tribunal Federal do presidente da Corte, Dias Toffoli, restabelecendo a taxa do Corpo de Bombeiros para os contribuintes potiguares. Isso porque, em outros estados, essa taxa também foi questionada na Justiça.
e o Supremo Tribunal Federal manteve. Aqui no contexto do Rio Grande do Norte, houve uma vitória parcial do Ministério Público no Tribunal de Justiça, mas agora o Supremo Tribunal Federal restabelece a taxa. Para quem pagou, tudo ok. Para quem não pagou, agora é aguardar o novo calendário que vai ser divulgado. Motos, R$ 7,00. Veículos de passeio, R$ 25,00. Uma taxa essencial para o Corpo de Bombeiros, uma instituição importante, mas que sofre, como tantas outras, com a falta de recursos para se melhor equipar. E vamos agora até Brasília, saber os destaques do dia no Congresso Nacional. A partir de agora, a gente conversa com o repórter Napoleão de Castro. Boa noite para você, Napoleão. Boa noite, Ana Ruth. Grande abraço a você, cumprimentos ao nosso telespectador. Voltando aqui de Brasília nesta terça-feira com as informações mais importantes para o nosso estado, aqui com a equipe Band na capital federal. Quem está em Brasília é a governadora Fátima Bezerra. Ela participou hoje pela manhã, no final da manhã, de uma audiência na Agência Francesa de Desenvolvimento. Agora à tarde, esteve com o ministro do Desenvolvimento, Gustavo Canuto, e cumpre a agenda à noite também aqui na capital federal. Retorna aí ao nosso estado na manhã desta quarta-feira. E os trabalhos na Comissão de Reforma Tributária começaram na tarde de hoje aqui na Câmara Federal. Nós conversamos com o presidente da comissão, que de forma exclusiva para a Band Natal, deu detalhes, Ana Ruth, principalmente da cronologia que ele quer usar, o calendário de votações e de apreciação desta matéria na comissão. Eu acredito que a comissão vai concluir o seu trabalho em outubro. E aí, em seguida, vem aqui para o plenário da Câmara e, em seguida, com certeza, será debatido, aprimorado e aprovado ainda este ano aqui no plenário da Câmara. Esse é o meu desejo, é o desejo da maioria dos deputados, também do presidente da Casa, Rodrigo Maia, que é um grande incentivador da ideia de nós modernizarmos o nosso sistema tributário. Ele sabe que é um dos gargalos da economia brasileira, justamente esse sistema que nós temos hoje, um sistema muito antigo, que ainda é de 67, e o mundo evoluiu e as coisas modificaram, e hoje esse sistema ele permite a evasão através de elisão fiscal, através de sonegação, mais de 500 bilhões de reais por ano. Segundo o estudo da Universidade de Munique, da Alemanha, feita recentemente, publicado agora, o Brasil é o país que tem um sistema tributário mais complexo do mundo. Está aí o deputado Hildo Rocha, do Maranhão, que é o presidente da Comissão de Reforma Tributária. Napoleão de Castro, de Brasília, para o Band Cidade. Obrigada, Napoleão. Eu diria que é muita expectativa e muito otimismo do relator acreditar que essa reforma tributária vai chegar no plenário já em outubro. Pouco provável. Temos hoje 3 projetos de reforma tributária. 2 que estão já na Câmara, inclusive um do líder do MDB, deputado federal por São Paulo, Baleia Rossi, e um outro que está sendo gestado e vai ser entregue pelo presidente Jair Bolsonaro. Há um quarto sendo preparado por parte de empresários que também querem trazer as suas sugestões e contribuições para o projeto de reforma tributária. Se na Previdência nós tínhamos um projeto e foi tão discutido, imagine com 4 propostas. É nesse contexto e, sobretudo, observando que a reforma tributária trará reflexos diretos nos estados e municípios e, claro, no bolso do cidadão, é nesse contexto que outubro é muito perto para a gente imaginar uma discussão tão profunda quanto essa da reforma tributária. E no próximo bloco, a gente conversa aqui no estúdio com o diretor do Centro de Reabilitação Infantil, Ítalo Targino. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E eu recebo aqui no estúdio o diretor do Centro de Reabilitação Infantil, Ítalo Targino. Diretor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite a todos os telespectadores da Band. Agradeço inicialmente por esse espaço. É sempre bom estar prestando esclarecimentos, estar prestando contas do nosso trabalho junto a toda a população do estado do Rio Grande do Norte. A gente que agradece e começa essa conversa falando sobre o restabelecimento do fornecimento de órteses e próteses do Centro de Reabilitação Infantil. Já começou, diretor?
Nós iniciamos agora, nesse período de agosto, todo esse mês de agosto, a convocação dos pacientes e ainda esse mês de agosto nós faremos essa entrega. E aí é bom reforçar, inclusive, Ana Ruth, que são 500 pacientes inicialmente que serão contemplados. Nós teremos todo o cuidado de estar observando a ordem cronológica desses pedidos, buscando assim a justiça social e, acima de tudo, atendendo o paciente com qualidade. Agora, diretor, o que foi que ocorreu que o governo do estado ficou, me parece, 8 meses sem fornecer esse tipo de equipamento? Exatamente. Infelizmente, o estado ele sofreu com uma ação judicial, isso partiu de uma denúncia de uma associação, informando que não existia lisura durante o processo de compra. O estado passou por esse período de análise, né, junto ao Tribunal de Contas, junto ao Ministério Público também, e felizmente foi comprovado que o estado andou com todos os processos da forma mais legal possível. Então, e dentro desse contexto agora as órteses e próteses começam a ser distribuídas? Começam a ser distribuídas e, se Deus quiser, por um período em que os pacientes realmente agora sejam atendidos de forma mais eficaz, mais célere e, acima de tudo, buscando sempre a qualidade que o Rio Grande do Norte tem. E aí é bom frisar, Ana Ruth, que o estado do Rio Grande do Norte ele leva o título como o estado que entrega em melhor qualidade órteses e próteses, como também de cadeiras de rodas em todo o país. Ítalo, qual é a principal demanda? Entre todas as órteses e próteses, quais são os principais pedidos? Os principais pedidos são voltados para as próteses de perna, principalmente, né, as próteses de membros inferiores. Nós temos muito pedido também para os coletes, que são aquelas pessoas que têm escoliose, precisam utilizar um determinado colete, também nós temos uma grande demanda. Assim também como outros pedidos, como palmilhas, calçados ortopédicos. Essa demanda é bastante variante. Qual a fila de espera hoje? Quantas pessoas estão aguardando por um tipo de equipamento como esse? Nós temos uma lista de espera hoje de 1.900 pessoas. Então, nessa primeira compra que o Estado está fazendo, que são de 500 itens, a gente vai estar atendendo em torno de 30% dessas pessoas que estão aguardando. Diretor, a gente fala de órtese e prótese e a população confunde muito. Eu queria aproveitar até a sua participação aqui. Qual é a diferença da órtese para a prótese, embora ambas sejam fornecidas pelo CRI? É importante essa sua pergunta para, inclusive, esclarecer as pessoas que estão em casa para entender um pouco melhor. A prótese é aquela peça onde ela vai substituir uma determinada parte do corpo. O paciente muitas vezes sofreu algum acidente e acabou perdendo um membro, como uma perna ou um braço. Então, a prótese ela vai substituir aquele braço que, infelizmente, teve que ser amputado. E a órtese ela vai justamente dar o auxílio a um determinado segmento. É o caso, por exemplo, como já foi falado aqui, do colete. A pessoa precisa dessa órtese para fazer uma correção postural e ela vai estar utilizando. Ou, por exemplo, um calçado. O paciente ele tem uma discrepância de membros inferiores, né? Quando a gente fala em discrepância, a gente fala de diferença do tamanho. E esse calçado vai justamente fazer esse suporte, esse ajuste que precisa para o paciente realmente ter independência maior. Diretor, quando a gente fala do Centro de Reabilitação Infantil, claro que salta aos olhos a questão das órteses e próteses. Mas hoje o CRI tem um trabalho que vai muito além disso, não é isso, Ítalo? Isso. O centro ele hoje conta com 20 especialidades médicas, né? E aí essas 20 especialidades médicas, tanto para a parte infantil como para a parte adulta. Contamos hoje com 8 especialidades da parte de reabilitação. Contamos hoje com um laboratório de genética, e é bom frisar que é o único laboratório de genética do Estado. Então, onde você imaginar, você vê uma criança com síndrome de Down ou qualquer outra doença de origem genética, ele passou pelo Centro de Reabilitação Infantil. O diagnóstico vem do laboratório? O diagnóstico vem no laboratório próprio, e que tem essa grande importância justamente no diagnóstico dessas pessoas. Além disso, nós ainda contamos com um serviço de entrega também de bolsas para pacientes estomizados, e nós também trabalhamos muito a parte social, porque nós entendemos que para se fazer saúde não necessita apenas do profissional ou de um determinado equipamento, mas precisa também do apoio. E o apoio vai através do transporte. Hoje nós contamos com transporte sanitário. Nós temos 2 veículos que fazem o transporte desses pacientes de casa até o nosso centro, e também contamos com um suporte justamente para aqueles pacientes que vêm do interior. Muitas vezes vêm, passa o dia inteiro em tratamento e necessita do apoio nutricional. Então, hoje nós também temos um refeitório que dá esse suporte aos pacientes que ficam lá durante todo o dia. Agora, Ítalo Targino, a gente falando sobre esses pacientes, e claro que a primeira lembrança é sobre aquelas crianças que
têm microcefalia, no caso bem recente do Zika vírus. Como é que essas crianças estão sendo atendidas no CRI? Olha, essas crianças, inclusive, ela tem uma prioridade com relação à lista de convocação, né? Nós hoje trabalhamos buscando respeitar esses pacientes no atendimento, não só na ordem cronológica, ou seja, aquele pedido que primeiro chega é o que vai ser primeiro atendido, mas esses pacientes, a gente coloca ele numa classificação de risco, digamos assim, maior. Então, esse paciente ele tem prioridade em atendimento com relação a algumas outras situações. Então, esse paciente ele tem um atendimento amplo dentro de todas essas áreas que já foi aqui citado e um cuidado especial. Inclusive, nós temos um projeto lá que chama Criando Laços. Esse projeto ele tem como parte principal o serviço social, onde a gente vai, além do serviço de saúde, dar todo o suporte para a mãe, inclusive para buscar os benefícios, que aí vai o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. A gente vai buscar, inclusive, dar o suporte com relação a toda a parte de documentação, uma atenção especial para essas pessoas que realmente necessitam. E como é que funciona o laboratório de genética? Qual a importância desse laboratório aqui para o Estado? A importância, Ana Ruth, é, acima de tudo, identificar qual é a patologia que aquele paciente tem, qual é a doença que aquele paciente tem. Nós encontramos muitas vezes mães que já têm rodado inúmeros serviços, inúmeras especialidades médicas em busca de um diagnóstico para, enfim, buscar um tratamento adequado para o paciente. E ele, muitas vezes, é diagnosticado lá, porque o laboratório de genética ele vai fazer toda uma análise do perfil genético do paciente, isso através de um exame chamado cariótipo, onde vai ser feita a análise realmente do perfil genético e tentar identificar aquela patologia. Associado a isso, nós ainda temos o exame de triagem para resinato de metabolismo, que é para diagnosticar aquelas doenças genéticas, mas que têm uma relação também metabólica. Ítalo Targino, diretor do Centro de Reabilitação Infantil, muito obrigada por sua participação aqui no Band Cidade. Eu que agradeço, tenham todos uma boa noite. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você encontra lá no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã, às 18h50, na tela da Band. Até lá.